Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais um sábado, onde a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou, nos fortaleceu e temos este rico privilégio de estar meditando em pequenos trechos das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, hoje estaremos falando de um tema que em muitas igrejas, em muitos púlpitos, é muitas das vezes descartado e é pregado tantas coisas que são completamente desnecessárias, coisas completamente fora de contexto, e que esse tema bíblico muitas das vezes tem sido esquecido, que é sobre as confissões de pecado. E nada mais, nada menos, para um texto tão rico retratar que é a carta de 1 João, que é uma carta que vai abordar absolutamente este tema. Se caso vocês estiverem com as escrituras abertas, peço que vocês abram em 1 João, capítulo 1, verso 7 em diante. E o apóstolo João vai dizer: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazê-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, esta primeira carta, é dividida em 3 epístolas, primeira, segunda e a terceira João, que são cartas universais. São cartas que são destinadas às igrejas da Ásia Menor e que havia entrado nessas igrejas da Ásia Menor uma doutrina chamada gnosticismo, onde eles atribuíam que a matéria é má. Sendo a matéria é má, eles tinham que Cristo era completamente mau, pois Cristo é matéria. Nós somos matéria, na visão gnóstica, Nós somos matérias. Então, João vai abordar diretamente este texto nas epístolas, praticamente em todas, claro. Ele vai abordar outros temas, mas o foco principal vai ser nessas mensagens, neste contexto. E no capítulo 1, no verso 7, João vai estar dizendo sobre Cristo sendo a luz. Vamos ler o verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O apóstolo João vai dizer: se andarmos na luz, como Cristo está na luz, pois Cristo é santo, ele é a luz do mundo. Ele vai dizer isto no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz. Se nós temos comunhão uns com os outros, e devemos ter comunhão uns com os outros, com os irmãos, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue da cruz de Cristo, o sangue precioso de Cristo, nos purifica de todo o pecado. A obra da redenção é a obra mais salvífica, magnífica, a maior demonstração de amor de Jesus, de Cristo, pela esta humanidade caída, pecadora, falha, errônea, dignas da ira santa de Deus. O sangue de Cristo, o sangue precioso que escorre daquele madeiro, é o sangue da nossa reconciliação, da nossa salvação, da nossa justificação. Continuemos no verso 8. Se dissermos que não temos pecado,
enganando-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos nós, irmãos, somos enraizados com a natureza do pecado, a natureza caída de Adão. Em Gênesis, vai abordar absolutamente isso nos capítulos iniciais, sobre a pecaminosidade do homem. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos, pois somos errôneos, somos pecadores. Isto é a verdade. Se nós dizemos que nós não temos pecado, não há verdade em nós. E João está dizendo àqueles irmãos, como é uma epístola universal: se vocês, irmãos, dizem que vocês não têm pecado, se vocês dizem que vocês não possuem a natureza do pecado, vocês se enganam a vós mesmos. Pois isto, vocês são pecadores. Mas há o verso 9, que é um verso tão precioso, neste primeiro capítulo, que é santo. Lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, meus irmãos, se nós nos achegarmos a Deus com o coração, com temor, com tremor, nos voltando à santa presença de Deus e nos confessando os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa pecaminosidade nesta semana que se passou, ou pecados que estão obscuros em nosso coração e que muitas das vezes não confessamos ao Senhor. Portanto, se nós confessarmos esses pecados, se você, irmão, confessar esse pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado diante da presença dEle. E não somente isso, meus irmãos, e o Senhor também nos purifica de toda a injustiça. Pois quando estamos contaminados pelo pecado, quando estamos contaminados por este mundo, Ele nos torna injustos. Mas quando nos voltamos ao Senhor, nós encontramos a justiça de Cristo. E ali podemos confessar os nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente, morrer com Cristo e viver e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se dissermos que não pecamos, fazê-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como tinha dito, fazendo uma junção com o verso 8, se dissermos que não pecamos, fazemos de Cristo mentiroso, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E eu pergunto e aplico esta mensagem ao coração dos irmãos. Os irmãos têm confessado o seu pecado ao Senhor? Os irmãos têm se voltado em oração? Têm confessado, observado, feito uma autoanálise do seu coração, da sua vida? E ali, na parte da manhã, da tarde, da noite, no momento de oração, você tem confessado os seus pecados diante de Cristo? A sua oração tem sido uma oração de arrependimento, quebrantamento, entristecimento? A oração é um meio tão precioso, meus irmãos, e que muitas das vezes são negligenciados por nós mesmos. Ou será que a sua oração, meu irmão, tem sido apenas por prosperidade, por um carro novo, uma casa nova, dinheiro? Uma oração completamente voltada para as coisas dessa terra. Coisas que irão passar, que irão enferrujar e coisas que irão desaparecer. Mas quando você ora por um coração contrito, um coração quebrantado, se arrependendo dos seus pecados, o Senhor é fiel e justo a ouvir a sua oração e principalmente te perdoar dos seus pecados. Que essa mensagem que foi aqui lida, simples, venha fazer uma autoanálise ao coração dos irmãos e que vocês venham olhar para dentro de si mesmos e venham se voltar a Cristo, confessar os seus pecados e se arrepender verdadeiramente. Que Cristo, que o Espírito Santo do Senhor os fortaleça neste final de semana, nessa semana que irá de iniciar. Que a graça do Senhor esteja convosco. Que Deus os abençoe grandemente, meus irmãos.